Visão e chamamento, Stephen Cowing. Por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Atos, capítulo 26, versículo 19. Damos graças ao Senhor que nos reuniu durante estes dias. O Senhor tem sido bom para conosco e estamos muito agradecidos. Queremos agradecer a Ele pelo privilégio de visitá-los. Graças ao Senhor que tem seus filhos escondidos pela terra, e nós esperamos juntos a breve volta do Senhor. O tema durante nosso tempo juntos é a visão celestial. Chamamos a visão celestial porque não é terrena e não é humana, é do céu, é do Senhor mesmo. Graças a Deus que o agradou nos revelar seu Filho em nós. Graças a Deus por nos dar como presente o seu amado Filho, por nos mostrar verdadeiramente seu coração e sua mente. E graças a Deus porque Ele quer nos mostrar esta visão celestial, porque com ela temos diante de nós uma meta. Esta visão celestial nos disciplina, nos fortalece para suportar, nos dá este amor interior pelo Senhor. E essa visão nos une como um corpo, como um povo. Cremos que é a vontade de Deus e de seu agrado que todos os que somos do Senhor possamos capturar esta visão. Ou, visto de outra maneira, esta visão celestial deve nos caçar, deve transformar nossas vidas e deve ser um testemunho real em nossas vidas. Temos mencionado durante estes dias que esta visão celestial é composta de duas partes. Saulo viu uma parte da visão celestial lá no caminho de Damasco. Nessa luz celestial, viu ao justo e ouviu sua voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Agradou a Deus revelar o seu Filho. Nesta visão, Deus permitiu Saulo se encontrar com seu verdadeiro mestre, porque Saulo foi criado por Deus com um propósito. Porém, ele nunca o conheceu até que, neste caminho de Damasco, onde encontrou com seu mestre e Senhor Jesus Cristo. E a este mestre ele se rendeu. Também no caminho, ele viu algo juntamente com o Senhor. Viu a igreja como corpo de Cristo. Porque nosso Senhor disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Em outras palavras, todos os crentes, todos os seguidores de Jesus são parte do Senhor, são membros do seu corpo. E quem toca em qualquer membro deste corpo, ainda o menor, toca o cabeça, toca em Cristo mesmo. Saulo viu a este glorioso homem universal. A cabeça está no céu, porém o corpo cobre a terra inteira. E neste corpo o cabeça se manifesta. Este é o testemunho da igreja. Os dois aspectos da visão. Amados irmãos e irmãs, no caminho de Damasco, Saulo foi levado ao terceiro céu e ali viu a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Quão libertadora foi esta visão! Realmente libertou de si mesmo e o trouxe para a glória de Deus, o próprio propósito de Deus. Porém, esta é somente uma parte da visão. Esta visão celestial continuou adiante na cidade de Damasco, e ali na cidade, o Senhor lhe revelou a outra parte da visão celestial. Ele mostrou a ele um homem pequeno. Não este homem universal, mas um pequeno homem chamado Ananias, um crente da cidade de Damasco. Ele enviou a Ananias para ver Saulo e colocar suas mãos sobre ele, para que ele se identificasse com Saulo. Pela imposição de mãos, Saulo foi introduzido na comunhão do corpo de Cristo. E Ananias disse: Irmão Saulo, tu és um irmão no Senhor. Abre teus olhos e seja cheio do Espírito Santo. Os olhos de Saulo foram abertos e ele viu Ananias, não mais um inimigo, mas um irmão no Senhor. Irmãos e irmãs, esta é a visão celestial. Este homem universal tem que tocar a terra, e ali você encontra a igreja local onde está o povo de Deus. Eles são
uma miniatura da Igreja Universal. Todos os princípios espirituais da Igreja Universal devem ser praticados na igreja local. Isto completará a visão celestial. Se alguém somente vê a parte celestial do caminho de Damasco, sem ver esta visão da cidade de Damasco, será uma pessoa que foi levada ao terceiro céu e viu algo glorioso, porém algo que nunca é posto em prática e mais cedo ou mais tarde se tornará um visionário, um teórico, e o que tinha visto irá murchando gradualmente. Por outro lado, se você vê somente a visão da cidade de Damasco e vê a igreja local sem ver a visão celestial no caminho de Damasco, você se tornará gradualmente legalista e no futuro se fará exclusivista, porque não tem visto quão amplo é o horizonte. Então é muito importante que, por sua graça, Deus nos revele as duas partes da visão celestial, porque a verdade de Deus sempre é equilibrada. Deus quer nos introduzir na visão. Agora gostaríamos de nos concentrar nesta declaração do apóstolo Paulo. Ali diante do rei Agripa e da nação, declarou que se eles quisessem saber quem ele era e o que fazia ele ser diferente, o que era seu ministério era isso. Por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente a esta visão celestial. Foi esta visão celestial que mudou minha vida. Antes de ter esta visão, eu era um fariseu, uma pessoa que se auto-justificava, zeloso das tradições dos pais. Eu perseguia a igreja, eu era um blasfemo e pensava que estava servindo a Deus, mas na realidade estava me opondo a Ele. Eu era sincero, mas eu estava na escuridão. Mas graças a Deus por sua graça, Ele me revelou esta visão celestial e esta visão celestial mudou minha vida inteira. Pela graça de Deus, sou o que sou. Além disso, esta visão celestial controlou a vida deste homem. Ele chegou a ser o apóstolo Paulo, trabalhou para o Senhor e Deus o usou para estabelecer igrejas. Se tornou uma testemunha, um servo, um vaso escolhido e sofreu muito por causa do Senhor. E para ele valia a pena. Então, no final de sua vida, ele resumiu sua vida inteira em ministério em uma frase: não fui desobediente à visão celestial. Receber esta visão celestial, ver esta visão, é pela misericórdia de Deus. Não porque alguém é digno, todos somos indignos. Mas agradou a Deus revelar seu Filho em nós. Agradou a Deus nos mostrar o que é a igreja realmente. Não existe nada pelo qual possamos nos orgulhar. É tudo por graça, tudo por misericórdia. Mas, irmãos e irmãs, somente ver a visão celestial não significa que você tenha visão. Somente porque você viu ela não significa que você a tenha visto em seu espírito. Deus lhe deu uma visão sobre seu ministério, mas não significa que você tenha visão. Isto é apenas o princípio. A razão pela qual Deus nos mostra a visão celestial não é para que nos orgulhemos dela ou para falar sobre ela, porque nosso Deus é muito prático. Se Ele nos mostra algo do alto, é porque Ele quer que nós entremos nesta visão. Não deveria a visão estar em uma mão e nós em outra. É a vontade de Deus nos mostrar esta visão celestial para que nós possamos entrar nela e ela em nós. Esta visão deve se tornar a nossa vocação. Caso contrário, apenas vê-la não é suficiente. De outra maneira, cometemos um erro. Quando pela graça de Deus Ele abriu nossos olhos espirituais, nos deu entendimento para ver a Jesus como Filho e herdeiro de todas as coisas, toda a plenitude da divindade habita corporamente nele, o Mestre, o Senhor de todos. Graças a Deus por abrir nossos olhos para ver quem é Jesus Cristo, para vê-lo como o Pai o vê. Esta é a misericórdia de Deus. O que nós vemos de Jesus é apenas um pouco e como agradecidos estamos por isso, mas temos e devemos vê-lo como o Pai o vê. Esta é a vontade de Deus. Agradou a Deus abrir nossos olhos para ver ao Senhor de uma maneira mais plena. Quão felizes e agradecidos devemos estar.
Se Deus nos abre este mistério, o mistério de Cristo, e nos permite ver a igreja, que é o corpo de Cristo hoje, para ser cheios da plenitude e manifestar a Cristo Jesus na terra, para que esta igreja, quando atingir a maturidade, chegue a ser a noiva eterna do Filho amado de Deus, isto é um propósito glorioso. Mas, se Deus revela estas coisas, Ele deseja nos introduzir na missão e permitir que a visão entre em nós, para que a visão se torne em nossa vida, nosso ministério e nossa vocação. O apóstolo Paulo não viu apenas a visão, mas a visão realmente entrou nele. Ele foi arrastado para aquela visão. Já não era mais a visão por si só, e Paulo já não era mais Paulo por si só, porque não podemos explicar Paulo sem a visão, e quando vemos a visão, vemos Paulo também ali. Cremos que esta é também a vontade de Deus para cada um de nós. Mas como pode o ver ser transformado no ser? Como pode o que Deus tem revelado a nós, em nosso espírito, se tornar nossa vida diária e ainda se tornar nosso testemunho nesta terra? Onde está o segredo? Paulo disse: não fui desobediente à visão celestial. A visão envolve um chamamento. Paulo usou aqui uma dupla negação. Ele não disse fui obediente, mas não fui desobediente a esta visão celestial. Por que se expressou desta maneira? Creio que é por duas razões. Primeiro, para dar ênfase, porque quando se quer enfatizar algo, se utiliza uma dupla negação. E a outra razão é que nos mostra quão fácil é ser desobedientes à visão celestial. É muito fácil. Graças a Deus, muitos têm visto a visão, mas poucos são obedientes a ela. A maioria das pessoas, pela graça de Deus, capturam um vislumbre da visão e avivam o seu coração, porém não obedecem à visão porque há um custo a ser pago. Existe um desafio aqui. Quando Deus nos dá uma visão, existe um chamamento ali. Deus está esperando que você responda. A maneira com que você responde faz toda a diferença. Pense em Abraão, quando ele estava em Ur dos Caldeus, uma cidade cheia de ídolos, e a tradição nos diz que até seu pai Terá era artífice de ídolos. E para este homem, que vivia em uma cidade cheia de ídolos, na casa de um fabricante de ídolos, de alguma maneira Deus tocou seu coração. Segundo um relato judeu, um dia, seu pai estava saindo e disse ao seu filho Abraão: cuida destes ídolos. Mas, enquanto seu pai saiu, Abraão começou a tirar o braço de um, as pernas de outro e a fazer uma bagunça dos ídolos. Quando seu pai regressou, viu a situação e lhe perguntou: o que você fez? Abraão respondeu: pai, depois que você saiu, os ídolos começaram a lutar entre si e esse foi o resultado. Seu pai lhe disse: não tem sentido isso. Como puderam lutar um contra o outro? Então Abraão lhe disse: então, por que lhes devemos render culto? Bom, essa era uma história judaica. De todos os modos, a Bíblia nos diz que enquanto esteve em Ur dos Caldeus, o Deus da glória lhe apareceu. Este homem deve ter estado procurando a verdade e Deus conheceu seu coração, então o Deus da glória lhe apareceu. Mas, aonde quer que o Deus da glória lhe apareça, sempre há um chamamento. A glória de Deus apareceu a Abraão e Deus chamou Abraão. Sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para uma terra que eu te mostrarei. Amados irmãos e irmãs, cada vez que há uma visão do alto, há sempre envolvido um chamamento. Nosso Deus é muito prático e o chamado é para deixar todo o passado para trás, para cortar toda a velha relação e ir aonde o Senhor nos mostrará. É um salto de fé. Então a Bíblia diz: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu para sair para o lugar que deveria de receber como herança, e saiu sem saber para onde ele ia. Ele sabia somente de uma coisa, que o Deus da glória lhe tinha aparecido. Quando uma visão do alto vem a nós, existe sempre implicado um chamado. E o chamado é:
Deixa para trás de ti todo o teu passado. Vem e segue ao Senhor, sem saber para onde ir. E ainda assim você vai. É uma questão de fé. Muitas pessoas não são capazes de unir a fé com a palavra que ouviram. A consequência é que a visão gradualmente se torna uma miragem. E você se torna um visionário, um teórico. Não há realidade de vida. Graças a Deus, este homem disse: não fui desobediente à visão celestial. Ele tinha que começar a andar pelo caminho da fé. Ele não sabia realmente no que tinha se envolvido. Tudo o que Deus lhe disse foi: serás minha testemunha, serás meu servo, porque eu te escolhi, e levarás meu testemunho diante dos reis, dos judeus e das nações. Quanto não lhe disseram. Em outras palavras, Deus o chamou nesta visão para abandonar todo o passado. Todo o seu êxito passado, toda a sua ambição e conquistas anteriores e tudo aquilo do qual ele poderia se orgulhar, tudo ficava para trás, para seguir ao Senhor por meio da fé, não sabendo para onde ia, o que passaria, mas sabendo que o Deus da glória o estava chamando. A cruz converte a visão em vocação. O que é que converte a visão em vocação? Muito simples, é a cruz. Sem a cruz, sem tomar nossa cruz e seguir ao Senhor Jesus, a visão nunca se tornará nossa vocação. Pense em nosso Senhor Jesus. Ele era igual a Deus, e isso não foi algo ao qual se apegou, mas se despojou de toda a glória, honra e louvor que lhe correspondia como Deus. Se esvaziou para poder entrar neste mundo. Claro, não podia se esvaziar de sua divindade, porque isso é o que ele é. Mas se despojou de toda a honra e glória que acompanhavam esta divindade. Ele veio para esta terra e assumiu a forma de um escravo. Estando na condição de homem, foi obediente até a morte e morte de cruz. Nosso Senhor entrou neste mundo para morrer. Ele nasceu para morrer por nossa causa. Ele era sem pecado, nunca deveria morrer. Como Deus poderia morrer? E ainda tomou forma humana e viveu nesta terra assim como nós. Um homem celestial viveu nesta terra. Tudo nele, e a respeito dele é diferente do mundo, assim como o céu é diferente da terra, é distinto de tudo deste mundo, porque não pertence a este mundo. A Bíblia diz: embora esteja na terra, ainda está no céu. Ele traz o céu na terra. Sua vida inteira não foi governada por esta terra, pelo mundo, mas pelo céu, pela vontade de seu Pai. Ele viveu entre as pessoas tão diferente, tão estrangeiro. Não nos surpreende que o mundo não o entenda, porque não usa seu poder e derruba o Império Romano e faz de Israel a primeira das nações e se declara o Messias que os judeus esperavam. Ele podia fazer isso, porém não fez. Disse: eu não faço nada de mim mesmo, nem ainda posso dizer nada. Tudo o que ouço o Pai dizer, eu o digo. E tudo o que vejo o Pai fazer, eu o faço. Eis aqui um homem que se negou a si mesmo até o final. Ele é o homem perfeito. Este homem perfeito se negou completamente. Ele não diria sequer uma palavra de si mesmo, mas sempre pela vontade do Pai. Nem sequer seu tempo lhe pertencia. Ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo está sempre pronto. João 7, versículo 6. Ele era tão estrangeiro no mundo que o mundo não podia entendê-lo e o desprezou. O crucificou porque não lhe pertencia. Ainda seus próprios discípulos não podiam entendê-lo quando falava com ele sobre as coisas espirituais que eles recebiam como coisas terrenais e materiais. Quanto ele deve ter sofrido! Ó, a paciência de nosso Senhor Jesus! Ele veio para morrer. Para isso ele veio. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por meio do que sofreu, e sendo aperfeiçoado, veio a ser o autor de nossa redenção.
Segundo Hebreus, esta palavra significa que ele é o consumador da nossa redenção. Nós nunca seríamos capazes de andar o caminho da cruz. Nosso Senhor andou até ser crucificado. Ele não somente nos deixou exemplo, mas é a vida e poder em nós. Ele nos guia para negar a nós mesmos, tomar nossa cruz e segui-lo. Porque você deve se perguntar: se alguém quer ter a visão, precisa sofrer. Por acaso, não diz a palavra que devemos sofrer muita tribulação para entrar no reino de Deus? Não pense que é estranho que o mundo lhe odeie, porque ao nosso Senhor o odiaram primeiro e os seus servos não podem ser maiores que o seu Senhor. Nós que seguimos ao Senhor, temos considerado o preço? A visão celestial é gloriosa, mas é muito cara. Irá nos custar a vida. Porque esta vida natural é mundana, terrenal e carnal. Tudo em nós se opõe ao que é celestial. É contrário ao que é espiritual. Essa é a razão pela qual, se você quer seguir a visão celestial, tem que pagar o preço. Não haverá apenas sofrimentos exteriores, mas também aflições interiores. Você terá que negar-se e dizer a si mesmo: não te conheço. Simão Pedro negou o Senhor 3 vezes, mas fez a negação errada. Ele deveria ter negado a si mesmo. Mas, irmãos e irmãs, não culpemos Simão Pedro. Nós não somos melhores. Por nossos meios, ninguém é capaz de tomar a cruz e seguir ao Senhor. Pedro pensou que ele era capaz. Ainda que todos os discípulos tenham abandonado ao Senhor, ele pensou que o seguiria até a morte. Nosso Senhor disse: Simão, Simão, Satanás me pediu para peneirá-los como trigo, mas eu tenho orado por vocês. Quando a tua fé for restaurada, fortalece a teus irmãos. Em nosso zelo natural nós dizemos: Senhor, nós somos capazes. Tu nos mostraste a visão celestial e por tua causa eu quero morrer e pela causa da igreja eu quero me entregar. Não importa o quanto eu tenha que sofrer, eu te seguirei. Mas espere, não confie em sua carne. Oh, quanto necessitamos nos humilhar e dizer: Senhor, nos tens mostrado o caminho, mas é impossível. Tu és o único que pode me fazer o impossível. O apóstolo Paulo disse: sou o que sou pela graça de Deus, não tenho nada que me orgulhar, eu não poderia fazer, é a graça de Deus. Ó irmãos e irmãs, sua graça é suficiente para nós. Tudo o que Ele quer de nós é uma boa disposição. Nós queremos? Se queremos, Ele tornará possível. Depois de tudo o que Ele tem feito, o que nós podemos fazer é nos inclinar e dizer: Senhor, tudo é por tua graça, glória ao teu nome. Esta é a única maneira de transformar a visão em vocação. Queremos tomar este caminho? É o caminho da cruz, mas a cruz conduz ao trono e à coroa. É a cruz, aquela que nos crucifica completamente, a que risca, apaga de nós tudo que não é de Deus. E é a cruz que nos faz crescer em Cristo e fazer Cristo crescer em você. Ele deve crescer e eu devo diminuir. Este é o caminho da cruz. Você quer tomar esta decisão? Graças a Deus, Ele nunca nos diz tudo que vamos passar. Se Ele fizesse isso, não nos atreveríamos sequer a dar um passo. Graças a Deus, Ele nos conduz passo a passo. Amados irmãos e irmãs, vocês querem avançar por este caminho de fé? Qual é a fé? Não é a nossa fé, é a sua fidelidade. Nós dependemos dele. Por esta razão, Paulo disse: não fui desobediente à visão celestial. No que diz respeito a mim, eu seria desobediente, mas graças a Deus não o fui. Olhemos para o apóstolo Paulo. No passado,
ele era como escória. No entanto, tudo que ele contava como tesouro parecia agora lixo. Ele deixou alegremente estas coisas irem. Por quê? Pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo. Se apenas posso ganhar a Cristo e conhecê-lo, e o poder da sua ressurreição, e ser participante dos seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte, e poder chegar à ressurreição dentre os mortos, não que já o tenha alcançado, mas, esquecendo o passado, sigo adiante para a meta, para ver se posso conquistar aquilo pelo qual fui conquistado por ele. A visão custa a vida. Irmão e irmã, você sabe que o Senhor lhe capturou? Você sabe que o Senhor colocou sua mão sobre você e que Ele tem um propósito em sua vida? Você sabe que Ele quer lhe glorificar, lhe transformar e lhe conformar na imagem de seu amado Filho? É por isso que Ele o capturou. E então Paulo disse que ele queria capturar aquilo pelo qual foi capturado. Nada menos é suficiente. Tudo o que Deus tem proposto em minha vida deverá ser completamente alcançado para a glória de Deus. E não é maravilhoso que Paulo tenha deixado toda uma vida para trás? Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É Cristo que é formado em mim. Amados irmãos e irmãs, esta é a nossa vida? Está se tornando a visão de nossa vida? Na visão vimos ao Senhor, e em nossa vida o Senhor é tudo em tudo. Além disso, encontramos na vida do apóstolo Paulo que ele amava a igreja, assim como Cristo amou a igreja. Em sua vida ele buscou sempre a comunhão. Aonde quer que ele fosse, a primeira coisa que fazia era localizar os discípulos. É isto a primeira coisa que fazemos quando vamos a algum lugar? Localizar os filhos de Deus para estar com eles? Ele amou a igreja e se deu por ela, assim como nosso Senhor. E disse: além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco que eu não me sinta fraco? Quem não se escandaliza que eu não me queime por dentro? 2 Coríntios capítulo 11, versículos 28 e 29. Estou desejando me gastar e ser gasto para vocês. Ele amava a igreja e esta era a sua vida. Já não foi mais independente. Ele sempre estava em comunhão, precisava do Senhor e precisava de seus irmãos e irmãs. Esta é a visão transformada em vocação. E pense você em seu ministério. Depois de ver esta visão, ela o consumiu realmente. Ele viveu para esta visão, se converteu em uma testemunha, um testemunho para o Senhor, desejando sofrer para que este testemunho pudesse ter uma saída. Graças a Deus, muitos poucos ou ninguém conheceu o mistério de Deus mais que o apóstolo Paulo ou o mistério de Cristo da igreja como Paulo. Ele não apenas pregou sobre isso, mas também viveu. Ele disse: me propus a nada saber entre vós, a não ser sobre Jesus Cristo e este crucificado. Mas entre os perfeitos não falarei sobre a sabedoria deste mundo, mas da sabedoria de Deus, a vontade eterna de Deus, que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem ainda tem subido ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Irmãos e irmãs, por este ministério ele deu sua vida, para poder levar a cada um à perfeição de Cristo. Agora esta é nossa vocação. Para que estamos vivendo? Qual é o nosso serviço? Estamos servindo ao Senhor de acordo com a visão, para que esta possa se tornar uma realidade, para que a igreja possa chegar a ser uma igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, santa e sem pecado, e apta para o Filho amado? Este é o propósito de nosso ministério? Esta é a meta do nosso ministério, que o Senhor possa ser conhecido?
santificado seja teu nome. Venha teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Este é nosso ministério? E olhemos para Paulo, quanto sofreu. Ele padeceu mais do que qualquer um dos apóstolos. Ao lermos 2 Coríntios capítulo 11, vemos como ele sofreu. Mas havia algo dentro dele que lhe dava força e paciência, que o permitia se alegrar nas tribulações, sabendo que o sofrimento terminaria em glória. Isto não é valioso? A visão celestial não é barata, nos custa a própria vida, nos custa tudo, mas vale a pena. O que nós queremos? Nós não podemos fazer, mas Ele pode. Ele fez e nos demonstrou em sua vida. Nosso Senhor Jesus foi aperfeiçoado e é o autor e consumador da nossa salvação. Se apenas confiamos nele, Ele fará o impossível. Que o amor de Cristo possa nos constranger, para que possamos nos levantar e possamos o seguir. Pela graça de Deus, que nós possamos alcançar o alvo.